vamos dar sequência à apresentação. O professor Rui Póvoas já está posicionado, eu já fiz algumas menções, né, em relação ao perfil do professor Rui, do qual a gente mais recentemente tem também cultivado essas afinidades na visão da importância e da relevância do domínio da técnica como fonte, como substrato, né, de decisões formais da arquitetura, né, tanto não só na construção como na vida útil do edifício ao longo da sua existência, que é o caso que nós vamos ver através do professor Rui, da sua apresentação, da restauração das piscinas das marés, onde uma série de critérios técnicos são fundamentais, né, na concorrência da manutenção do caráter e da linguagem arquitetônica. O professor Rui é também formado em engenharia civil, é professor catedrático da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, né, doutor em engenharia civil pela mesma universidade, e aí tem mestrado em estruturas, né, também pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tá? Atualmente, o professor Rui é pesquisador na área da conservação e reabilitação de edifícios antigos, né, centrando-se em particular no estudo do sistema estrutural e construtivo de edifícios construídos entre os séculos XIX e XX. Né, então, está no âmbito da arquitetura moderna, né, visando o estabelecimento de metodologias de intervenção para a sua reabilitação. É importante sinalizar que o professor Rui também é integrante do International Scientific Committee on Shared Bioheritage do ICOMOS, né, e também é integrante do International Specialist Committee on Technology do COMOM Internacional. Né, um professor Rui tem uma atuação acadêmica importante nessas instituições e, simultaneamente, mantém uma atividade profissional muito prolífera. Né? Então, nesse sentido, a sua apresentação é igualmente de grande interesse para nós. Professor Rui, fique à vontade. Tivemos juntos aqui, né, professor Rui, não faz muito tempo, o professor Rui andou ministrando um curso aqui no programa de pós-graduação em arquitetura da URGS. Professor Rui. Bom, então, muito boa tarde a todos. Desde logo agradecer as palavras simpáticas do professor Sérgio Moacir Marques, agradecer também o convite que me foi endereçado pelo professor Sérgio e também pela comissão organizadora do segundo Fórum Copan para participar nesta sessão e assim poder partilhar algum do trabalho que temos vindo a fazer mais recentemente, designadamente com a intervenção nas piscinas das marés realizada pelo arquiteto Álvaro Siza. Eu vou estruturar a intervenção essencialmente em duas partes. Numa primeira, eu vou tentar, enfim, fazer algumas considerações relativamente à especificidade do património arquitetónico do século XX. Depois, numa segunda parte, enfim, mais longa, debruçar-me então sobre esta intervenção nas piscinas das marés e concluirei com uma outra nota final. Bom, todos nós sabemos que existe hoje uma atenção muito maior sobre o património arquitetónico do século XX e que foi incentivada desde logo por mais razões, pelos muitos riscos que neste momento impendem sobre este património, para além de outras bastante mais válidas, de natureza cultural, disciplinar, etc, etc. Naturalmente que aqui há que realçar o papel relevante de algumas instituições, desde logo do DOCOMOMO, mais diretamente vocacionado para a documentação, valorização e conservação do património do movimento moderno, e também a do ISC20C, este International Scientific Committee on 20th Century Heritage, do ICOMOS, e que, como o nome indica, centra a sua atenção no património construído do século XX. Mas falando então em património arquitetónico do século XX, que especificidades é que nós podemos encontrar? E há algumas que julgo vale a pena realçar. Desde logo, o caráter marcadamente disciplinar deste património. E com este caráter disciplinar, eu refiro-me ao facto de ser um tema que é dominantemente tratado por arquitetos e para arquitetos.
e o reconhecimento do valor patrimonial pela sociedade em geral muito limitado. E, de forma alguma, comparável, por exemplo, com aquele que goza o património arquitetónico, aqui vou, para simplificar, designar de histórico. E temos aqui dois exemplos que ilustram um pouco aquilo que eu pretendo dizer. À esquerda, a Igreja Românica de Brababães, que certamente será identificada como património por uma franja muito alargada da sociedade, e dificilmente o mesmo acontecerá com a Vila Müller, um edifício de Adolf Loos, apesar de se tratar de uma obra marcante da fase inicial do movimento moderno. É também um património edificado que é caracterizado por um forte experimentalismo. Coincidiu com uma mudança de paradigma técnico-construtivo, de soluções construtivas pré-industriais para soluções de matriz industrial, que o tempo revelou, não raras vezes, serem de grande fragilidade e que se apresentam hoje, em muitos casos, bastante obsoletas. Também o seu período de vida útil é limitado. O projeto para que foi, enfim, que estava subjacente, é um período de vida útil limitado, 50 anos, pouco mais, portanto, incomparável com aquele que habitualmente está presente nos edifícios históricos. Também no domínio do tempo é de referir o reduzido distanciamento temporal que temos destes edifícios. E este é um aspecto fundamental para estabelecer juízos de valor. E juízos de valor que são tão necessários quando nos confrontamos com uma dimensão absolutamente avassaladora deste património e, portanto, torna-se aqui imperioso, enfim, ter critérios que permitam uma seleção criteriosa das obras que importa preservar. Então, face a estas e outras especificidades do património do século XX, podemos então interrogar-nos com algumas questões, designadamente sobre a validade da aplicação do conceito de monumento histórico a este património. E, aceitando esta aplicação, portanto, sendo ela positiva, podemos também questionarmos se serão ainda assim aplicáveis os princípios, critérios e recomendações que, com maior ou menor consenso, foram sendo estabelecidos para o património arquitetónico que o precedeu. E, designadamente, sobre a relevância de requisitos como autenticidade e integridade, que todos reconhecemos serem verdadeiramente primordiais no caso dos edifícios históricos. Ou ainda, questionar-nos sobre a pertinência de intervenções de reconstrução total ou parcial do edifício, digamos, obedecendo ao mais estrito restauro filológico, como aquele a que foram submetidas a Ville Savoie, de Le Corbusier na imagem, ou ainda a Villa Tugendhat, de Mies van der Rohe. Mas que, em qualquer dos casos, não poderão constituir exemplos para a generalidade dos edifícios a reabilitar. E importa, assim, equacionarmos o modo como se deverão compatibilizar a necessária salvaguarda dos valores patrimoniais contidos nestes edifícios com as ações requeridas para uma melhoria do desempenho funcional ou físico destes edifícios intervencionados, tendo em vista, obviamente, a necessidade de os adequar às exigências dos dias de hoje, seja em termos funcionais, seja em termos de eficiência energética, segurança estrutural, etc, etc. E, portanto, são muitos e diversificados os desafios que coloca a preservação deste imenso património e que, justamente pela sua dimensão, terá necessariamente, num reuso qualificado e sustentável, a chave da sua conservação. E esta é certamente uma matéria central da investigação a desenvolver no futuro próximo. Bom, assim, sem ter a pretensão de responder às questões que, enfim, que coloquei previamente, proponho partilhar agora, e no seguimento, os resultados de um trabalho de investigação que foi desenvolvido no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com financiamento da Getty Foundation, no âmbito
do programa Keeping It Modern e que teve como objeto de estudo a Piscina das Marés, uma obra da autoria do arquiteto Álvaro Siza, executada entre 60 e 66, enfim, numa primeira fase e concluída finalmente em 73, e que se situa em Lessa da Palmeira, portanto, nas proximidades da cidade do Porto. Trata-se de uma obra de referência de Álvaro Siza, realizada ainda numa fase inicial da sua carreira e que se encontra classificada como Monumento Nacional desde 2011. Os objetivos deste projeto Keeping It Modern, o grande objetivo é o desenvolvimento de um plano de gestão e conservação para a piscina de Lessa, visando, portanto, fornecer orientações para a sua manutenção a médio e longo prazo e para o seu uso adequado. Esta matéria terá sido, julgo, tratada com algum aprofundamento pela professora Teresa Ferreira na sessão de ontem. Complementarmente, também pretendeu-se estudar as condições de degradação e reparação do betão, num ambiente caracterizado por uma extrema agressividade, devido à proximidade do mar, desde logo, mas também de uma refinaria de petróleo a norte. A equipa de investigação integrou os professores a Teresa Ferreira, como coordenadora, e eu próprio, o professor Paulo Lourenço, da Universidade do Minho, a professora Ana Tostões, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, e até muito recentemente presidente do Docomomo Internacional, e uma série de colaboradores da Faculdade de Arquitetura e também da Universidade do Minho, que estão aqui identificados no slide. Tendo presente este objetivo, portanto, o projeto englobou muitas vertentes, que eu não tenho tempo para, enfim, detalhar, mas referirei a título meramente ilustrativo. Por um lado, uma exaustiva revisão da literatura referente à piscina. Estamos a falar de 2 livros, 37 publicações, 23 trabalhos académicos e 8 arquivos que foram objeto de estudo. Levantamentos com laser scan e com drone, que veio a permitir elaborar um modelo 3D, que possibilita, por exemplo, a realização de uma visita virtual, com mapeamento de danos e degradações, que está aqui ilustrada. Foram também realizadas uma série de entrevistas à população, procurando identificar e hierarquizar o significado cultural atribuído a diferentes partes do edifício. E foi muito interessante notar o elevado valor que foi atribuído à generalidade dos espaços. Estamos a falar de uma população não perfeitamente aleatória, portanto, não necessariamente arquitetos, engenheiros, enfim, mais habituados a este tipo de análises. Bom, irei então avançar com uma breve introdução ao local, depois uma descrição necessariamente sumária do edifício, o plano de inspeção e diagnóstico que foi realizado no âmbito do projeto Keeping It Modern e, finalmente, o projeto de conservação e ampliação que foi encomendado pela Câmara Municipal de Matosinhos ao arquiteto Álvaro Siza em 2018 e que foi executado entre 2018 e 2021. Bom, algumas breves palavras para caracterizar Lessa da Palmeira. Lessa da Palmeira era uma pequena localidade à beira-rio, a norte da cidade do Porto, e que, na segunda metade do século XIX, começou a ser, digamos, procurada por famílias inglesas, normalmente associadas ao negócio do vinho do Porto, e também por famílias da burguesia portuense para lazer e banhos. Esta circunstância levou a que Lessa da Palmeira se desenvolvesse, com hotéis, casas que se concentravam junto à praia do Castelo, e assim, no final do século XIX, nós tínhamos em Lessa da Palmeira, já dotada de um conjunto de infraestruturas, como iluminação elétrica, iluminação pública, abastecimento de água doméstica, etc., o que, a par de preços de terrenos
naturalmente mais reduzidos do que aqueles que eram praticados na cidade do Porto, encorajou mais pessoas a criar aqui habitações permanentes e, portanto, contribuindo assim para o desenvolvimento do seu tecido urbano. Mais tarde, em 1884, teve início a construção do Porto de Leixões, cuja primeira fase, contemplando a construção de 2 molhes, uma norte em Lessa da Palmeira, justamente, e outra sul, em Matosinhos, seria concluída em 1892. Mais tarde, em 1907, foi proposta a construção de 2 docas de maré no Vale do Rio Lessa, interligadas por um canal, cuja conclusão viria apenas a verificar-se em 1959 devido a dificuldades técnicas e económicas decorrentes da Primeira Guerra Mundial. Este porto visou substituir o antigo porto situado no Rio Douro, que era já incomportável para navios de maior calado, como aqueles que já se verificavam à época. Entretanto, e no seguimento de um naufrágio de um navio inglês, foi construído o farol da Boa Nova, que começou a funcionar em 1927, e com a construção do farol ganhou sentido a criação de uma marginal à beira-mar, chamada Avenida dos Centenários, mais tarde Avenida da Liberdade, em cuja construção, de resto, foi utilizada a terra que tinha sido extraída do Vale do Rio Lessa quando da construção do Porto artificial. Com esta avenida e recuperada de alguma forma a vocação turística de Lessa da Palmeira, foram construídos vários equipamentos com esse propósito, ou destinados a esse propósito, designadamente a Casa de Chá da Boa Nova, nas proximidades do referido farol, a piscina da Quinta da Conceição e a piscina das Marés, sobre o qual nos iremos debruçar. Todos estes projetos foram realizados, são projetos da autoria do arquiteto Álvaro Siza, realizados no período em que ele colaborava no escritório do arquiteto Fernando Távora, seu antigo professor na Escola Superior de Belas Artes do Porto e também seu mentor. Como se pode ver aqui na imagem, a piscina insere-se de facto num local e num cenário que são únicos. O tanque funde-se com a paisagem, utilizando os rochedos pré-existentes como limite, e o edifício dos balneários, a uma cota baixa, apresenta-se com uma sucessão de paredes de betão, enfim, com uma cobertura levemente inclinada, com um telhado de cobre. Portanto, muito bem inserido na paisagem. Como eu referi, a construção foi faseada, começou em 1960 e prolongou-se por diversos períodos. Ela, na verdade, em 60, a encomenda da piscina foi feita ao engenheiro Bernardo Ferrão e ele realizou-a onde antes existia uma piscina natural. Mais tarde, as autoridades sanitárias impuseram, portanto, a construção de uma piscina com todas as funcionalidades e, perante esse desafio, o engenheiro Bernardo Ferrão, que era irmão do arquiteto Fernando Távora, solicitou a colaboração, portanto, do seu irmão. E foi este que, enfim, remeteu o trabalho para o arquiteto Álvaro Siza, que a partir daí assumiu a coordenação da obra, até hoje. Podemos ver aqui neste esquema, muito simplesmente, as diferentes áreas, a zona de calçado, as zonas de pés descalços, a zona de lava-pés e os tanques, o tanque dos adultos e o tanque das crianças. Alguns desenhos dos projetos iniciais, uma planta de 1965, alguns cortes, um corte transversal na zona dos vestiários,
alguns detalhes construtivos do bar, já do projeto de 1970, e agora algumas fotos da época. Uma vista geral, de 1965, uma vista dos balneários e dos caminhos de praia, o tanque das crianças. Em termos construtivos, aqui a zona da entrada, uma rampa que dá acesso à piscina. Construtivamente, as paredes do edifício são de betão aparente, como se pode ver na imagem. Pobre, é um betão pobre em cimento e com uma elevada percentagem de agregados. Encontra-se muito fracamente armada, com uma malha quadrada, soldada, com aço de 5 milímetros de diâmetro e um afastamento de 15 por 15, e que está colocada no meio da secção de 30 centímetros de espessura. Portanto, na verdade, trata-se de paredes não armadas. Estas paredes servem de suporte a uma cobertura levemente inclinada, que é realizada com uma estrutura de madeira de riga, que foi recuperada de construções anteriores e que se encontra revestida, portanto, com placas de cobre colocadas sobre telas asfálticas. Apenas nas zonas situadas nas extremidades norte e sul do edifício se recorreu a lajes de betão armado para a execução das coberturas, que neste caso são cobertas por uma área ajardinada. Os pavimentos foram, na sua maioria, realizados com recurso a placas de betão pré-fabricadas, ou então com betonilha argamassada, com exceção das áreas da sala de segurança e do compartimento destinado à recolha de águas, que foram pintadas de branco. Todas as restantes áreas cobertas têm uma estrutura de betão aparente, sendo visíveis propositadamente as marcas da madeira que foi utilizada na cofragem, como se pode ver aqui neste slide, quer no chão, quer nas paredes. Bom, o fundo dos tanques, para a sua execução, recorreu-se a betão simples, impermeabilizado com tinta plástica branca. As paredes que se mostram na figura, estas referentes ao tanque dos adultos, foram realizadas com betão ciclópico, apresentando também a sua face interior impermeabilizada com tinta branca. Os topos foram rebocados para permitir obter uma maior rugosidade, que, portanto, reduzisse os riscos de escorregamento. As paredes, os muros de suporte que confinam com o terreno da marginal são em parede dupla, de betão ciclópico, os primeiros, que de encontro ao terreno, técnica que também foi utilizada para as fundações, sendo o segundo um pano exterior de betão armado aparente. Financiamento do programa do Keeping It Modern, embora disponível já numa fase avançada da obra, tornou ainda assim possível desenvolver um plano de inspeção e diagnóstico que, pelo menos com este detalhe, não foi tomado em consideração no projeto. Irei aqui abordar alguns aspectos deste plano. Bom, se iniciou, evidentemente, com levantamento de danos, um primeiro momento, levantamentos visuais. Importa aqui referir que o edifício apresentava um estado de conservação bastante razoável. No passado não se registaram intervenções que tenham alterado significativamente o projeto inicial, o projeto original, portanto, pondo em causa a sua integridade e autenticidade. Contudo, a forte agressividade ambiental a que se encontra sujeito o edifício, em resultado da sua localização, provocou alguma degradação do betão, que se traduziu nas situações, digamos, mais gravosas, em fissuração, corrosão das armaduras e destacamento do betão de recobrimento. Vou então ilustrar de seguida alguns dos danos e degradações detectados nesta primeira inspeção. Portanto, manchas decorrentes do escoamento da água da chuva. Também aqui um outro exemplo. Colonização biológica.
eflorescências provocadas pela infiltração da água no betão, oxidação do revestimento de cobre das coberturas, fissuração distribuída do tipo craquelé em paredes de betão armado, corrosão em armaduras de lajes e em vigas de betão, com destacamento do recobrimento, fissuras verticais nas paredes longitudinais, devidas à retração do betão e ou variações de temperatura, já que trata-se de paredes muito compridas e que não tinham juntas de dilatação e, portanto, muito fracamente armadas, estas fissuras foram inevitáveis. E ainda a necessidade de corrigir alguns efeitos negativos decorrentes de intervenções da Câmara Municipal de Matosinhos, desde a década de 80, e, enfim, aqui ilustra-se na figura a aplicação de argamassas de reparação no preenchimento de fissuras, com os maus resultados que se podem verificar. Complementando, então, este levantamento visual, foi também estabelecida uma extensa campanha experimental. Estão aqui os principais testes que foram realizados, testes de carbonatação do betão, testes de teor de cloreto, enfim, estão todos identificados no slide. Aqui indica-se nesta figura a localização dos testes in situ. Houve o cuidado, evidentemente, de procurar minimizar o impacto destes testes, selecionando locais, particularmente nas situações em que se teve que proceder à extração de carotes, locais em zonas a demolir ou de acesso bastante reservado. Aqui um exemplo de extração de carotes para realizar testes de carbonatação. Enfim, como é sabido, trata-se de um processo químico que provoca uma redução da alcalinidade do betão e, consequentemente, enfim, em condições propícias à corrosão das armaduras de aço. A campanha dos testes incidiu sobre 3 zonas do edifício, que foram selecionadas para realizar a extração das carotes, os tanques de adultos e de crianças e também o compartimento destinado à recolha de água. Aqui podemos ver os provetos de betão pulverizados com uma solução de fenolftaleína, e é possível observar pela coloração rosa que todo este betão não se encontra carbonatado. No entanto, e dada a menor fiabilidade destes testes, procedeu-se ainda a uma análise gravimétrica térmica que veio a contrariar este primeiro resultado e a determinar, de facto, uma carbonatação, a existência de carbonatação nos provetos ensaiados. Estes testes também confirmaram, como seria de alguma forma expectável, a existência de um elevado teor de cloreto na pasta de cimento do tanque das crianças e do bar, e que também é expectável se verifique nas restantes paredes. Concluiu-se também que as propriedades físicas e químicas e mecânicas do betão do edifício apresentam uma elevada dispersão, o que é expectável se tivermos em linha de conta, por um lado, as diferentes fases em que foi realizado e também as exposições muito diferenciadas a que se encontram sujeitas esses elementos. Foram realizados também testes laboratoriais para determinar as propriedades mecânicas do betão e do aço e testes não destrutivos, utilizando o martelo de Schmidt para determinar a resistência à compressão do betão em áreas onde não poderíamos proceder à extração de provetos. Realizaram-se ainda testes de penetração da água, que nos dão uma medida indireta da porosidade superficial e, portanto, da permeabilidade do betão. Testes sónicos, que de forma não destrutiva permitem-nos avaliar a velocidade de propagação da onda e, portanto, aferir do grau de homogeneidade do betão. Testes de análise de cor, com recurso ao espectrofotómetro, incidindo quer no betão antigo, quer
no betão novo. E, finalmente, também testes de radar de penetração nos solos, tendo em vista a detecção de armaduras em vigas, neste caso, e também aqui, e também em paredes de betão armado. Finalmente, foram também conduzidos testes num elemento de madeira, com o Ristograph, que confirmou a excelente qualidade da madeira de riga original. Bom, além destes, foi ainda realizada uma bateria de testes laboratoriais em amostras de pasta de cimento, que eu não vou aprofundar, mas que incluíam análise termogravimétrica, nanoindentação, espectroscopia de raios-x, etc, etc, etc. Bom, ficamos então agora no projeto de conservação e ampliação, que foi conduzido por Álvaro Siza, por solicitação da Câmara Municipal de Matosinhos, e que tinha como principal objetivo a reabilitação das infraestruturas, com realce para a rede de água, já que as respectivas condutas se encontravam profundamente degradadas. Não é? Adicionalmente, esta intervenção promoveu também a ampliação do lado norte da piscina, a fim de melhorar, portanto estou-me a referir concretamente a esta área, a fim de melhorar as instalações do bar, que eram, enfim, se encontravam manifestamente inadequadas, tendo em conta aquelas que são as exigências dos dias de hoje, e também a ampliação deste muro de suporte para norte, que, estando contemplado no projeto inicial, nunca foi realizado e que pôde agora ser finalmente concretizado. Enfim, como eu referi, o orçamento limitado disponível para as obras não permitiu o desenvolvimento de um plano de inspeção e diagnóstico desenvolvido como aquele que que acabei de apresentar, mas foi ainda assim possível retirar do nosso plano, do nosso programa, algumas orientações pontuais para a reparação do betão que viria a ser realizada em obra. E neste âmbito merece realce a realização de algumas operações de reparação em zonas específicas selecionadas pelo Álvaro Siza e que foram objeto de intervenções com recurso a diferentes métodos de preparação e aplicação de amostras de argamassa, de restauro, e que irei abordar um pouco mais à frente. Antes, porém, de avançarmos em maior detalhe com esta proposta de intervenção, eu gostaria aqui de destacar o modo de fazer evidenciado por Álvaro Siza em recentes intervenções realizadas, quer em obra própria, como é o caso da Casa de Chá da Boa Nova, quer em obra de outros arquitetos, como, por exemplo, a reabilitação do edifício do Café Moderno em Pontevedra, no norte de Espanha, para acolher a Fundação Caixa Galícia. Em ambos os casos, como noutros de resto, Siza mostra sempre um enorme respeito pela obra original e pelos seus autores, procurando preservar a integridade e autenticidade dessas mesmas obras e focando-se essencialmente na correção dos danos e degradações presentes, na eliminação de algumas intervenções espúrias que, porventura, possam já ter ocorrido no passado e recorrendo apenas à realização das alterações que são impostas pela adequação dos edifícios aos dias de hoje e, enfim, eventualmente também resultantes do uso que é proposto para os mesmos. E é justamente este posicionamento, que podemos caracterizar de conservacionista, que nós vamos encontrar ou vamos ver refletido no projeto de conservação e expansão realizado para as piscinas das Marés. Mas melhor do que eu, vejamos o que é que o Siza refere numa intervenção que realizou nesta conferência em Madrid, em 2011, e que eu passo a citar, enfim, livremente. Portanto, ele está-se a referir à sua intervenção na Casa de Chá da Boa Nova, e então refere que quando entrou, enfim, numa primeira visita, começou a olhar, enfim, para todos os detalhes e a achar que
que eram coisas que não faziam sentido, que não eram essenciais, e, enfim, que tudo isto era um tique nervoso, enfim, palavras do próprio, e que havia que limpar o espaço destes elementos. E, portanto, durante uns dias estas ideias foram bastante confortáveis para ele. Mas com o passar do tempo, ele começou a questionar-se, e em visitas sucessivas começou a verificar que se retirasse este revestimento de madeira que não lhe agradava, também tinha que retirar um outro, e por assim adiante. E assim adiante, até que percebeu que, de facto, ir por esse caminho se traduzia, na verdade, na demolição do edifício e na realização de um novo. Bom, e chegado aqui, então, ele acabou por encontrar qualidade na obra desse outro arquiteto e na sua arquitetura, percebeu que havia coerência entre as diferentes partes e, portanto, que se tinha que transformar uma parte, teria que transformar muitas outras. Enfim, numa palavra, o edifício constituía um todo e, portanto, a melhor solução era respeitar o seu trabalho, o trabalho desse arquiteto, no sentido de criar um ambiente integral e, portanto, respeitar a integridade da sua arquitetura. E então, o que ele fez foi, pura e simplesmente, recuperar o que lá estava. E é esta atitude que nós também vamos encontrar na piscina das Marés. Aqui na imagem podemos ver alguns desenhos com a proposta de reconversão dos compartimentos da Zona Norte, essencialmente os serviços de instalação do bar, como já referi, já eram absolutamente desadequados face às exigências atuais, e também ao prolongamento do muro para norte, portanto, realizando, portanto, uma intenção que já estava presente no projeto original. Alguns cortes referentes a esta mesma zona e alguns desenhos mais representativos da intervenção e da pormenorização na área do bar. Uma imagem geral da piscina, já reabilitada. Uma imagem do bar reconstruído, os corredores adjacentes e uma vista do muro de suporte e da plataforma da área de ampliação a norte, da piscina dos adultos e da fachada poente e piscina para as crianças. E ainda mais alguns pormenores da intervenção. Nas intervenções envolvendo elementos de betão armado, foram várias as soluções propostas pelo CISA, sempre definidas em função da especificidade de cada caso. Portanto, não houve, digamos, uma solução geral, digamos, que se aplicasse a toda a obra. Assim, nós encontramos situações de demolição e de substituição por betão novo, que foi o caso dos muros, das piscinas, das crianças, ou da laje de cobertura do compartimento destinado à recolha da água, assim como os acrescentos registados na área da ampliação a norte, e que é assumido como tal, como novo. Noutros casos, porém, aceitou a passagem do tempo e as marcas que o testemunham, e é o caso das fissuras verticais, que tinham sido inadequadamente tratadas pela Câmara Municipal de Matosinhos em intervenções anteriores, e que agora foram repostas, eliminando aquela argamassa de cimento, e foram aceites como se de cicatrizes se tratasse. Noutras situações, contudo, em zonas mais localizadas e com outro tipo de degradação, a opção já recaiu sobre a sua reparação, e aqui foi possível realizar no quadro do projeto Keeping It Modern algumas ações, e que, pelo seu caráter experimental, eu irei, enfim, partilhar com vocês. São os casos que aqui representados na figura, uma lacuna no topo de uma parede, na sua zona inferior, e uma viga situada na zona da entrada, e que apresentava a corrosão avançada das armaduras, e, enfim, com
com destacamento do betão de recobrimento. No caso da reparação da lacuna existente na zona inferior do topo da parede longitudinal, esta foi efetuada por Pedro Antunes, que é um conservador restaurador, e que no essencial utilizou, enfim, técnicas que são próprias da conservação e restauro para restabelecer a unidade do elemento, quer fisicamente, quer cromaticamente. Enfim, com este objetivo em mente, ele procedeu então à produção de 9 amostras de argamassa de restauro, realizadas, portanto, a partir de uma caracterização simples do betão pré-existente, identificando diferentes tipos e tamanhos de agregado. Procurou, assim, assegurar a compatibilização entre o betão novo e o betão original e, ao mesmo tempo, também assegurar a estabilidade da solução. Procedeu-se ao desenvolvimento de um ligante, utilizando uma mistura de cura rápida para permitir a aplicação da textura e cor à argamassa durante o seu tempo de cura, e teve ainda também particular atenção ao controle do pH das diferentes argamassas testadas, por forma a assegurar a respectiva alcalinidade, tendo obtido sempre valores iguais ou superiores a 12,5. Bom, uma vez selecionada pelo próprio arquiteto Álvaro Siza a amostra da sua preferência, procedeu-se então à realização de uma 10ª amostra de argamassa de restauro, justamente para procurar uma melhor compatibilização cromática através de uma afinação mais fina, neste caso acrescentando um terceiro pigmento amarelo metálico. Para assegurar uma boa fixação, foram realizados orifícios no betão existente e aplicados grampos de fixação de aço inoxidável. Foi também barrado com um acabamento com resina epoxídica para permitir uma melhor aderência entre os dois materiais. Aqui na figura, a abertura dos orifícios e a aplicação dessa resina. Imagens da colocação da argamassa de restauro e da correção cromática e, finalmente, o aspecto final da zona reparada. Já no caso da viga de betão localizada na zona de acesso aos vestiários, a intervenção foi realizada por uma equipa do Centro de Investigação CERIS, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, constituída por Judite Miranda, Hugo Costa e Jonatas Valença, aplicando uma metodologia cujo faseamento, enfim, uma metodologia mais estruturada cientificamente, e cujo faseamento, enfim, está aqui indicado no diapositivo. Os objetivos são os mesmos, obter uma compatibilização de textura e acabamento, e para tal é feita uma caracterização cromática da superfície a restaurar, aqui utilizando técnicas de processamento de imagem. São depois formuladas as argamassas de restauro, aplicadas, nova avaliação cromática por processamento de imagem e, finalmente, a realização da reintegração cromática nas áreas de intervenção. A caracterização cromática é realizada através de processamento de imagem, utilizando o sistema de cores HSV, que permite medir a cor em 3 componentes: matiz, saturação e brilho. E, de acordo com a curva de tendência da variação do brilho com a percentagem de pigmento preto que se apresenta aqui neste gráfico, e tomando aqui o brilho como o parâmetro cromático de referência, a cor pretendida para a argamassa é obtida, enfim, a melhor combinação, com a adição de 4% de pigmento preto na argamassa cinzenta de referência. Enfim, para permitir eventuais correções, naturalmente de escurecimento na fase final do processo, na verdade, optou-se pela aplicação de uma percentagem inferior de apenas 3%.
Com esta orientação, portanto, e adotando igualmente uma composição que assegure uma boa resistência à penetração de cloretos, foi então produzida a argamassa de restauro, cujo processo, enfim, com várias cores, cujo processo de validação está aqui ilustrado na imagem. Enfim, selecionado, mais uma vez, pelo Álvaro Cissa, procedeu-se então à preparação da superfície e à proteção e reforço das armaduras, removendo o betão na zona selecionada, escovando e aplicando uma pintura de proteção nas armaduras, proteção contra a corrosão nas armaduras de betão, que também foram reforçadas com varões de aço suplementares, longitudinais e transversais, previamente galvanizados, e que foram introduzidos através de furação e de fixação com resina epoxídica. Concluiu-se o procedimento, ou melhor, aqui a aplicação da argamassa de restauro. Utilizou-se uma cofragem de madeira para replicar a estereotomia e a textura do betão pré-existente e, enfim, posteriormente, procedeu-se então à reintegração cromática e à afinação da textura na área que foi intervencionada. O processo conclui-se com a lixagem das superfícies de transição, que é realizada após o término do processo de cura, e o resultado final é aquele que podemos ver na imagem, e é patente, de facto, a compatibilidade cromática e de textura entre o betão original e a superfície que foi intervencionada. Os dois casos apresentados permitiram, assim, testar procedimentos de reintegração cromática que, de facto, são característicos da área de conservação e restauro na reabilitação de superfícies degradadas de betão. Apesar das diferentes aproximações que foram adotadas, uma de natureza mais empírica, a cargo de Pedro Antunes, e a outra assente num procedimento mais estruturado cientificamente, a cargo da equipa do Instituto Superior Técnico, a verdade é que ambas conduziram a resultados que podemos considerar bastante satisfatórios, assegurando a desejada compatibilidade de textura e de acabamento entre o betão original e a superfície restaurada. Aqui, enfim, confirmadas numa outra situação, igualmente realizada por Pedro Antunes, e também nesta intervenção a cargo da equipa do Instituto Superior Técnico. Como nota final, eu gostaria apenas de salientar o modo como Álvaro Cissa, com a sensibilidade, enfim, que sempre o caracteriza, realiza aqui uma intervenção de reabilitação e extensão da piscina das Marés, onde gera com mestria o sempre difícil equilíbrio entre permanência e transformação, que é de facto o desafio que se coloca em qualquer intervenção. Naturalmente que neste caso a manutenção do uso é um aspecto fundamental e que muito facilita a intervenção. Esta é uma questão da maior relevância. O reuso dos edifícios, e particularmente dos edifícios da arquitetura do século XX, é absolutamente essencial à sua conservação. A musealização, enfim, como nos exemplos que eu mostrei no início, da Vila Savoie e da Vila de Tugendhat, não são generalizáveis. Eles podem ocorrer em situações muito limitadas de edifícios absolutamente icónicos. Para todos os outros, o uso é fundamental. Mas é importante, é fundamental também que esse uso seja adequado ao edifício. É o uso que se tem que adequar ao edifício no qual pretendemos intervir, e não o contrário, como infelizmente muitas vezes ocorre, conduzindo inevitavelmente à descaracterização do edifício que afinal pretendíamos preservar. Se tiverem ainda um pouco de paciência, eu concluiria com um pequeno vídeo
Estas são algumas imagens do início. Muito obrigado, então. Professor Rui, nós é que agradecemos muito, outra apresentação muito consistente desde o meu ponto de vista, né, e de alguma forma, além das coincidências, né, das afinidades que eu havia comentado na introdução, bastante complementar a apresentação do canal, que tratou dos processos de construção propriamente ditos, né, uma obra igualmente emblemática do Álvaro Siza, né, segunda obra na América do Sul, e a sua apresentação dando sequência às questões de preservação e recuperação dessa obra, né, dessas tecnologias, desses sistemas construtivos, inclusive com pontos interessantes de discussão a respeito do concreto especificamente, né, o problema de corrosão de ferragens, etc. O canal fez menção à questão do tratamento das ferragens. Bom, mas eu não quero monopolizar, agora temos um tempo, eu consultei aqui a organização, mais 15 ou 20 minutos para questões, já há perguntas no chat. O professor Rui tem duas perguntas específicas da Juliana Santa Cruz. Se a Juliana quiser ligar sua câmera e fazer pessoalmente, talvez seja mais simpático. Parabéns pelo trabalho, fantástico. Obrigado. Eu sou sempre admiradora dos trabalhos dos portugueses. Eu fiz muito uso dos trabalhos de vocês, porque o meu trabalho de tese foi em argamassa, na verdade, intervenção, e existe uma grande inovação, né, do andamento dos trabalhos em Portugal. Parabéns, eu achei fantástico. Eu fiquei, na verdade, com algumas curiosidades, né? Na verdade, quando o senhor faz a caracterização, o senhor está fazendo do recobrimento do concreto, confere? Sim.
Certo. Aí vocês fizeram a análise para saber quanto era a percentagem de agregado que existia e fizeram os ensaios de compatibilidade da pátina, né, da coloração do concreto para a chegada mais próxima, é isso? Exatamente. Agora, só uma pergunta que eu fiquei muito curiosa. Sobre os ligantes que vocês utilizaram, quais foram os ligantes para ter essa rápida pega? E o tipo de cura? E qual a umidade do local e a temperatura? Isso é um detalhe, é uma pergunta bem detalhada. Porque eu realmente trabalho nessa área, né? Então, essas coisas são bem importantes, porque a gente sabe que modifica os compostos, a resistência mecânica, então... Não, é pertinente a pergunta porque, de facto, são fatores críticos que têm um impacto grande, não é? No caso do restaurador conservador, ou do conservador restaurador, eu não sei exatamente que grau de, digamos, de rigor científico, digamos assim, ele usou, na medida em que se trata essencialmente de um indivíduo prático. Ele tem formação de conservação e restauro e basicamente ele usou a sua experiência de trabalho com argamassas, não direcionadas para o betão, mas para outro tipo de sei lá, uma argamassa de revestimento, por exemplo, não é? E usou essa experiência, que eu não sei qualificar, a não ser pelo resultado final que obtivemos, usou essa experiência. Portanto, é uma aproximação bastante empírica, que eu não sei dizer realmente em detalhe, a não ser constatando, de facto, o bom resultado que foi possível obter. Já no caso do Ceris é um pouco diferente. Na verdade, a colega que nós vimos a aplicar a argamassa de restauro, ela é também uma conservadora restauradora, mas estava a fazer o seu doutoramento, o seu doutorado no Instituto Superior Técnico, exatamente neste tema, digamos, no fundo, a reparação do betão histórico, vamos dizer assim, ok? Mas o essencial do trabalho dela tinha a ver com esta questão da compatibilização cromática, portanto, a técnica onde eles investiram realmente, enfim, alguma inovação, terá sido nesse domínio. No domínio da preparação das argamassas, eu acho que eles limitaram-se a usar a prática que já têm e o conhecimento que têm nesse campo. Portanto, não há propriamente novidade do ponto de vista técnico e científico nesse domínio. Essa, como referiu, é uma área que já foi muito trabalhada em Portugal, designadamente pela engenheira Rosário Veiga, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que seguramente conhece. Não conheço pessoalmente, mas eu vi muito. Com certeza. A professora Ana Velosa também, da Universidade de Aveiro, também tem tido algum trabalho e, portanto, há algum know-how que foi sendo adquirido ao longo dos anos e que, portanto, está mais ou menos disponibilizado, não é? Agora, respondendo assim no detalhe, eu não sei dizer, não estive diretamente envolvido nesse processo e, portanto, não lhe sei dizer exatamente, digamos, os cuidados. Qual é o tese de doutorado que eu procuro, especificamente, que aí eu tento achar na internet? Eu já vi que tem alguns trabalhos publicados no site. Sim. A doutorada é aquela, agora o nome de cor não sei, mas na equipa é a senhora. Bem, mas obrigada, de qualquer forma. Mas eu já lhe digo, eu estou aqui à procura do nome dela. Sim. Mas só uma pergunta, vocês utilizaram cimento branco e cal hidratada? Ou o senhor lembra, pelo menos, disso? Ou Só foi um um cimento minuto. tradicional? Eu penso que foi um cimento normal. Não... Normal. Aliás, era o cimento que, por exemplo, num dos casos foi escurecido, por isso era um cimento cinzento. Tá certo, entendi. E chama-se Judite Miranda. Judite Miranda. Ela, entretanto, já concluiu o doutoramento. Qual foi a cidade do Porto? Como? Foi na Universidade do Porto? Não, ela fez o doutoramento no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Certo. E fez sob orientação do professor Eduardo Júlio. Portanto, se procurar por aí,
Judite Miranda é o nome. Encontra seguramente. Procurarei. Obrigada. E eles têm publicado algum deste trabalho. Vou dar uma pesquisada. Ok. Obrigado pelas perguntas. Também. Sucesso. Obrigado, Juliana. Não sei se tem mais alguma questão. Boa tarde, professor Rui Póvoas. Um prazer lhe conhecer, mesmo que virtualmente, com tanta experiência, tanto know-how, tanta sensibilidade em intervir em uma obra do porte, que são as piscinas da Maré. Ontem, esteve aqui conosco a professora Tereza Ferreira, que trabalha com o senhor também na Universidade do Porto, e ela falou sobre a importância do conjunto da obra do Álvaro Siza na proposta, de tombamento de um conjunto de 8 obras, e mostrou o plano de conservação da Piscina das Marés, e nos antecipando, fazendo um spoiler, que o senhor hoje iria justamente aprofundar as questões técnicas da intervenção, da conservação dessa obra. E realmente, esse vídeo, ele é apaixonante. A gente vê o Álvaro Siza, com 90 e poucos anos, 90 anos, presente ali no canteiro, na obra, testando, vendo a textura, observando a pigmentação. E eu quero, não é nem perguntar, é fazer um elogio ao trabalho que vocês têm feito em prol da conservação da obra do Álvaro Siza. Anteriormente, o professor em Porto Alegre, e agora a gente vê um outro clássico do repertório de Álvaro Siza, que é esse projeto da Piscina das Marés. E, assim, e também a sensibilidade na questão da intervenção com o concreto. Porque a gente aqui no Brasil, professor, eu não sei se o senhor conhece o prédio da FAUSP, em São Paulo, sofreu uma intervenção, mas ganhou o apelido pejorativo de vaca malhada. Porque é bem polêmico, mas eu acho que a gente tem que discutir isso, que em várias visitas que a gente faz à FAO, com as colegas da área de tecnologia das construções, a gente observa as manchas que ficaram naquela grande platibanda brutalista. E essa questão da pigmentação, eu não sou especialista no tema, porque eu sou arquiteta que trabalho com pesquisa arquitetônica, análise de projeto, mas eu fiquei curiosa sobre o cuidado que vocês têm com a pigmentação. Eu vi que vocês ficam ali testando, para ficar exatamente a cor daquele pedaço, daquele trecho que estava danificado. Aqui no Brasil, a gente não tem conseguido isso. Qual é o mistério aí da coisa? Porque eu acho que é muito importante, e o Paulo aqui já entrou, e vamos ter aí a conversa sobre os canteiros de obra, em Brasília, com patrimônio em concreto, moderno, e aí eu fico pensando, sabe, professor, eu queria que o senhor, assim, para uma leiga como eu, na parte de construção em si, como é que se dá essa pigmentação, professor? Qual é o cuidado, assim? Que orientações seriam? Bom, obrigado pela pergunta e pelo elogio subjacente, mas que, infelizmente, também não é 100% merecido. Porque, de facto, nós também temos muitas intervenções em Portugal, em edifícios de betão, em que este cuidado não é tido em conta. Nós aqui estávamos numa situação muito especial. Portanto, não só é um edifício absolutamente excepcional, mesmo na obra do Álvaro Siza, é um edifício notável que todo arquiteto conhece, visitadíssimo, etc. Monumento nacional, eu referi isso en passant, mas reforço esta ideia, é monumento nacional aquele edifício, e, portanto, havia, para além disso, esta oportunidade que foi conferida por este projeto de facto, fazermos ali algum trabalho
muito rigoroso, muito circunstanciado. Reparou que eram pequenas áreas, as áreas intervencionadas. Eu gostaria de poder dizer que é sim em todas as intervenções que fazemos em edifícios daquela natureza e com aquela relevância, mas não é verdade. Não é verdade. E nem sequer é verdade que exista um know-how perfeitamente dominado por todos os intervenientes. Também não posso referir isso, infelizmente. Gostaria que assim fosse, mas não é. De resto, esta questão do botão, deste botão, vou-lhe chamar botão histórico, historic concrete, tem sido objeto de alguns trabalhos aqui na Europa. Há uns encontros, uns seminários que são organizados pelo ICOMOS de França, em várias, enfim, participei num em Veneza, há 2 anos estiveram aqui no Porto, e chama-se Restaurer les bétons, onde de facto, no francês, não é? Portanto, restaurar os betões, e onde de facto são apresentadas uma série de exemplos por esta Europa, muito limitados, sempre obras muito representativas do património moderno, portanto, onde há condições monetárias, de tempo, de tudo, para que as coisas sejam feitas desta forma, porque é fácil de ver que são processos custosos, não é? Não são processos, digamos, de utilização fácil. E quando as superfícies, como é o caso da FAUSP, têm aquela dimensão, pois não é. Eu por acaso não visitei a FAUSP depois dessa reabilitação, conheço-a de antes, com os problemas que eram evidentes, estavam bem à mostra, e portanto admito que não tenha ficado não tenha sido feliz o resultado final, mas não é caso único, não tem que ficar se penitenciando como sendo um caso único, porque não é. Eu diria que é a regra, e há de facto algumas exceções. Eu nesse congresso em Veneza tive a oportunidade de visitar um cemitério do Scarpa, ali próximo, e realmente estavam todos lá, de bata branca, a fazer o restauro dos betões. Quer dizer, porque é restauro tal e qual nós encontramos numa catedral gótica da pedra, dos rebocos, dos fingimentos, do que seja. Portanto, as técnicas são dessa natureza. E, portanto, no estádio atual de conhecimentos, não é fácil de extrapolar para uma aplicação generalizada. Se calhar é um caminho que tem que ser ainda prosseguido, ou seja, encontrarmos processos mais económicos de conseguir resultados, pelo menos, se não da mesma qualidade, pelo menos mais ou menos equivalentes. Não é? Quanto ao processo, ele passa muito por caracterizar o botão que existe, o mais possível, do ponto de vista de tentar perceber quais a granulometria, etc., o tipo de cimento que foi usado, etc. Portanto, é esse processo. E depois fazemos uma série como eu mostrei, uma série de amostras com diferentes tonalidades, enfim, com diferentes pigmentos. Há vários pigmentos que podem ser usados, muito variados. Portanto, lá está, estamos numa técnica, são técnicas da conservação e restauro, não são técnicas da engenharia civil, não é? São técnicas da conservação e restauro que são transpostas para este campo. E depois é pôr, como viu, pôr junto ao existente e tentar escolher a amostra que melhor se adequa, não é? Portanto, é um pouco o processo. Mas é um processo realmente lento, custoso, enfim, que por uma aplicação generalizada em grandes superfícies não é fácil. Obrigada. Uma das questões importantes nisso, professor Rui, relacionando com as informações que o canal trouxe, é a questão da oxidação da malha metálica, né? Porque ela também muda de tamanho, dilata, acaba... Exato. Pena que o canal não pôde ficar, essa experiência deles com o concreto branco, que agrava o problema da oxidação, deixa mais evidente, foi de fazer a galvanização da malha metálica, né?
ele não mencionou, ou mencionou depois, ali houve a facilidade que o mecenas da obra era a siderúrgica Gerdau, que é uma multinacional brasileira que trabalha com aço, então tinha facilidade para... Mas o que eu soube que houve lá na Fundação Iberê Camargo é que a galvanização diminuiu a aderência do concreto ao metal. Aderência. A aderência. O metal, em algumas posições, soltava do concreto, em função da galvanização. Então, houve ainda uma outra ação complementar para diminuir esse problema. Eu não consigo dar mais informações do que isso, eu lembro de ter acompanhado. O botão branco é particularmente exigente, como o Sérgio está a dizer, não é? Porque nem é preciso haver destacamento, quer dizer, qualquer pequena corrosão começa logo a manchar e é imediatamente visível. Não é? Daí, quando assim é, de facto, há que, digamos, há que usar cinto e suspensório, não é? Ou seja, há que tentar tudo por tudo para minimizar o risco. Que existe sempre, não é? Um primeiro momento é aumentar o recobrimento. Se aumentarmos o recobrimento, estamos com certeza a reduzir um pouco esse risco, e depois é a utilização de galvanização das armaduras, quando não, mesmo armaduras em aço inoxidável. É ainda mais caro, mas que provavelmente é a solução que nos dá maior segurança. Se quisermos de facto ter muitos anos de sossego relativamente a este problema. E depois também, obviamente, trabalhar bastante a composição do botão para aumentar a sua compacidade o mais possível. Né? Portanto, enfim, diria que a combinação destas medidas, aumentar o recobrimento, aumentar a compacidade do botão e utilizar armaduras, enfim, se não galvanizadas ou idealmente de aço inox, serão provavelmente a solução para evitar problemas futuros que são, ainda por cima, muito gravosos e muito custosos de resolver. Ainda hoje não há grandes soluções que digamos, 100% eficazes para resolver este problema. E é um problema que custa muitos milhões. Nós estamos sempre, de certa forma, discutindo obras extraordinárias, né? Obras singulares. Quando a gente presta atenção em obras ordinárias, né, do patrimônio moderno, o problema ainda se agrava. Claro que sim. E nós temos é que olhar para essas, não é? Exatamente. Porque de facto, o acervo é gigante, é gigante. E aí, obviamente que não é possível imaginar que vamos fazer intervenções como aquelas de restauro da Vila do Gandate ou da Vila Savoie, porque isso não tem qualquer cabimento, não é? E não é possível. E, portanto, e aí sim nós precisamos de ter soluções que sejam simultaneamente económicas e eficazes, não é? E que resolvam, pelo menos, enfim, na Europa, um problema que é, obviamente, central, que é a questão da eficiência energética, não é? Ou seja, as intervenções têm que olhar para o lado da sustentabilidade. Não é possível olhar apenas para o lado da conservação do património e, portanto, temos que ter soluções que compatibilizem estes dois objetivos. Sustentabilidade, por um lado, que passa por eficiência energética, mas não só, e, por outro lado, também a identificação dos valores do edifício que há que preservar. E depois há que fazer opções. E há muito trabalho ainda para fazer nesse domínio, não é? Particularmente quando estamos a falar de edifícios correntes, edifícios ordinários, como tu referiste. Muito trabalho para fazer. Eu tenho alguns trabalhos de investigação que estão a ser feitos, enfim, que estamos agora a conduzir um pouco nesse domínio, pegando justamente em edifícios dos anos 50, 60, aqui na cidade do Porto, este mesmo onde me encontro, e de arquitetos do movimento moderno importantes em Portugal, exatamente, mas que não são edifícios classificados, nem nunca serão. São edifícios que estão identificados
obviamente, em tudo que são guias de arquitetura da cidade do Porto, todos os arquitetos os conhecem e reconhecem o seu valor, mas não, quando muito, constam na Carta de Património da cidade. Mas que não constitui uma defesa segura, não é? Para isso teriam que estar classificados mesmo, não é? Portanto, estão identificados, estão reconhecidos, mas não estão classificados. E, portanto, encontrar soluções que resolvam este problema é o desafio que nós temos pela frente. Esse é um desafio relevante para o contexto brasileiro, né? Já que fora do eixo Rio-São Paulo, onde existem edifícios de maior representatividade institucional ou mesmo econômica, né? A esmagadora maioria do patrimônio moderno brasileiro está em cidades que não são de centro, mas são de margem, né? E edifícios que não são extraordinários, mas ordinários. Então, essa, de fato, é uma questão importante. Não sei se tinha mais alguma questão que alguém queira aproveitar. Tem mais alguns poucos minutinhos. Se não, professor Rui, eu agradeço muito, né, mais essa oportunidade para a gente... Eu é que agradeço o convite. Foi um prazer. Muito gosto em estar com vocês. Obrigado. Meus parabéns pela iniciativa. Tchau. Tchau, professor.